Olá, pessoal, tudo bem? Vamos fazer essa questão do Enem de movimento que fala, né, de movimento uniformemente variado e também, né, movimento uniforme, porque essa questão ela mistura os dois conteúdos, os dois tópicos. Vamos analisar aqui essa questão. Deixa eu só mexer isso aqui. Beleza. Essa questão, então, é uma questão do Enem de 2020 e ela fala o seguinte: você foi contratado para sincronizar os quatro semáforos de uma avenida, indicados pelas letras O, A, B e C, conforme a figura. Os semáforos estão separados por uma distância de 500 metros. Segundo os dados estatísticos da Companhia Controladora de Trânsito, um veículo que está inicialmente parado no semáforo O tipicamente parte com aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado, até atingir a velocidade de 72 quilômetros por hora, e a partir daí prossegue com velocidade constante. Você deve ajustar os semáforos A, B e C, de modo que eles mudem para a cor verde quando o veículo estiver 100 metros de cruzá-los, para que não tenha que reduzir a velocidade em nenhum momento. Considerando essas condições, aproximadamente quanto tempo depois da abertura do semáforo O, os semáforos A, B e C devem abrir, respectivamente? Então, pessoal, eu trouxe aqui um desenhozinho, né, para a gente interpretar esse enunciado. Então, ele fala, né, que eu tenho um veículo, ele está inicialmente com velocidade zero, e aí esse veículo, ele vai assim que o sinal O abre, ele vai então começar a acelerar, ou seja, aumentar a velocidade a 1 metro por segundo ao quadrado, até atingir 72 quilômetros por hora. E aí, quando ele atinge 72 quilômetros por hora, ele permanece com velocidade constante. Vale lembrar que quando o sinal O abre, todos os outros ainda estão fechados. E aí o sinal A vai abrir quando o carro estiver a 100 metros de cruzá-lo. Depois, o sinal B vai abrir quando ele estiver a 100 metros de cruzá-lo. E o sinal C também vai abrir quando ele estiver a 100 metros de cruzá-lo. Ok? Então, coloquei aqui, né? Sinal A abre quando o veículo estiver a 100 metros, sinal B a mesma coisa, o sinal C a mesma coisa. E o exercício quer saber o seguinte: depois que esse sinal abriu, quanto tempo depois esse vai abrir? Quanto tempo depois esse vai abrir? E quanto tempo depois esse terceiro, o sinal C, vai abrir? Então a gente tem que descobrir qual que é o tempo de deslocamento, né? Qual que é o tempo que o carro demora para percorrer essas trajetórias, ok? Então vamos pensar o seguinte: se cada distância, né, vale 500 metros, vocês devem concordar comigo que o carro ele tem que percorrer no mínimo uma distância aqui de 400 metros, beleza? Para que ele possa abrir e depois com velocidade constante, vai ficar andando, ó. Se aqui é 400 metros, então ele precisa, né, do A para o B, ele precisa deslocar 500 metros. E se aqui também é 400 metros, ele precisa se deslocar aqui 500 metros. Bom, então vamos descobrir o tempo, beleza, pessoal? Primeira coisa que eu vou descobrir, então, é o seguinte: quanto tempo que ele demora para chegar a uma velocidade de 72 quilômetros por hora? E vale lembrar que 72 quilômetros por hora, né? Se eu dividir isso aqui por 3,6, vai dar 20 metros por segundo. Se eu dividir aqui por 3,6, 20 metros por segundo. E aqui por 3,6 é igual a 20 metros por segundo. Então, a primeira coisa, eu tenho que descobrir o seguinte: em quanto tempo ele vai demorar para atingir 20 metros por segundo? Então, eu vou usar a equação, né? Velocidade final é igual à velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo.
Então, velocidade final, que é 20, é igual à inicial, que é 0, mais a aceleração, que é 1, vezes o tempo. Portanto, o tempo é igual a 20 segundos. E aí a minha pergunta é: se ele demora 20 segundos, ele conseguiu andar os 400 metros em 20 segundos? Então a gente vai ter que conferir qual que foi a distância percorrida pelo carro enquanto ele estava acelerando. E aí eu vou usar que distância é igual à velocidade inicial vezes o tempo, mais meio vezes a aceleração vezes o tempo ao quadrado. Então, a distância vai ser velocidade inicial, que é 0. Como ele gastou 20 segundos para chegar à velocidade de 20 metros por segundo, né? Então, vai ser tempo igual a 20, mais meio, vezes a aceleração, vezes 20 ao quadrado. E aí, nós sabemos que 20 vezes 0 vai dar 0. Então, vai ficar meio, vezes a aceleração, que é 1, vezes 400. E o resultado disso vai dar o quê? 200 metros. Ou seja, enquanto ele acelerou, certo? Até chegar a 72 quilômetros por hora, ele andou somente 200 metros. Então, vou marcar aqui, ó, 200 metros. Essa é a distância que o carro percorreu acelerando. A partir daqui, ou seja, se eu tinha uma distância total de 400 metros e 200 ele andou acelerando, os outros 200 metros ele andou em movimento uniforme. E a partir daqui, em movimento uniforme. Então, tem que descobrir. Já sei o tempo, né? Ele já gastou 20 segundos para percorrer essas distâncias de 200 metros, que ele ficou acelerando. E agora, eu tenho que descobrir qual que é o tempo que ele terminou, que ele gastou para terminar de percorrer esse trecho de 400 metros, beleza? E aí, como ele percorreu em movimento uniforme, eu vou fazer aqui, ó. Distância, vou diminuir aqui o... Distância é igual a velocidade vezes o tempo. A distância que ele precisa percorrer ainda são de 200 metros, então fica 200 é igual a 20, que é a velocidade dele, vezes o tempo. Portanto, o tempo aqui, ó, vai ser de 10 segundos. Então, veja bem, vamos entender aqui. Ele gastou 20 segundos para chegar até 72 quilômetros por hora, só que para chegar a 72 quilômetros por hora, acelerando, ele andou só 200 metros. O restante desse trecho, ele andou em velocidade constante e ele gastou um tempo de 10 segundos. Portanto, deixa eu pegar uma outra cor aqui. Portanto, o tempo total que ele gastou para percorrer o primeiro trecho foi de quanto? 30 segundos. E agora ele está em velocidade constante. Se ele está em velocidade constante, pessoal, o que a gente pode concluir? Que os outros 500 metros ele vai percorrer com velocidade constante. Então, o primeiro semáforo deve abrir depois de 30 segundos. Agora eu vou descobrir qual que é o tempo do segundo semáforo, o semáforo B. Deve abrir. Para isso, eu tenho que descobrir qual que é o tempo que ele gasta para percorrer essa trajetória com velocidade constante, que também é MU, movimento uniforme. E aí nós sabemos que distância não é velocidade vezes o tempo, e aí a distância, né, de 500 metros. Então fica 500 é igual a 20 vezes t, portanto, t vai ficar 500 dividido por 20, que nós vamos achar um total de 25 segundos. Então, a partir do momento que ele passa por este ponto, ele gasta mais 25 segundos. Então, vou colocar aqui, ó, 25 segundos. Só que ele já não gastou 30. Então, qual que é o tempo total a partir da abertura do primeiro semáforo? 30 segundos, mais 25 segundos que ele gasta, né, a partir deste ponto. Então, o total para a abertura do semáforo B vai ser o quê? 30 mais 25. Então, total de tempo para a abertura do sinal B vai ser de 55 segundos. Agora, eu tenho que descobrir qual que é o tempo de abertura do sinal C. E o sinal C vai abrir depois que o carro percorrer de novo uma distância de 500 metros.
beleza? Então, a partir daqui, quanto tempo que ele demora para chegar até aqui para que o sinal possa abrir? Então, de novo, o carro está em velocidade constante, movimento uniforme. Então, distância é velocidade vezes o tempo. Então, 500 é igual a 20 vezes o tempo, portanto, o tempo é igual a 500 sobre 20, o tempo é igual a 25 segundos. Então, de novo, ele vai gastar, a partir do momento que ele passa pelo sinal, a 100 metros do sinal B, ele vai gastar mais 25 segundos para que o sinal C possa abrir. Mas eu já não tenho um tempo gasto de 55 segundos, portanto, o tempo total para o sinal C abrir vai ser 55 segundos que já passaram, mais 25 segundos que ele vai gastar, que vai dar um total de 5 mais 5, 10, sobe 1, vai ficar 80 segundos. Então, a primeira abertura, né? Deixa eu até colocar aqui, ó. A abertura do A vai ser 20 mais 10, que é igual a 30. Tempo de abertura do sinal B, 30 segundos, né? 55 segundos. E do sinal B, 55 segundos. Do sinal C, 80 segundos. Alternativa, letra C de dado. Beleza, pessoal? Então ficamos por aqui e até a próxima. Muito obrigado e valeu!